Eu compreendo a tentativa de demonstrar para a imprensa que está acompanhando essa audiência um espírito de cordialidade, quase de fraternidade. Mas esse não é o contexto dessa audiência. A grande audiência, presença dos colegas deputados, se deve ao importante trabalho do líder do governo nessa casa, deputado João Magalhães, que, corretamente, quando tem um secretário convocado, cuidou para que esse processo fosse adequado, e com a presença de vários colegas. E a grande presença na galeria, na sua maioria, de cargos comissionados do governo do Estado, que tem sido uma prática toda vez que a Secretaria de Estado da Educação está pautada. Pessoas no seu horário de serviço, que vêm para cá, convidadas ou convocadas, não sei, mas que sentam e aplaudem. Vão aplaudir o secretário, aplaudiram a base do governo. Isso é comum. Não sei quem não acompanha a Comissão de Educação, mas toda vez que tem Comissão de Educação é isso que acontece. Então, é um público organizado de cargos comissionados em horário de serviço, as pessoas não estão de férias, né? Algumas estão de crachá, inclusive do próprio governo, que se deslocam do seu local de trabalho para vir aqui bater palma e acompanhar o trabalho, a presença, né, e a fala do secretário e de alguns colegas deputados estaduais, né? Então, o contexto dessa audiência, com a presença, com a galeria cheia, talvez o cafezinho pode estar cheio, é esse o contexto. Quando o requerimento foi aprovado, foi unânime, numa comissão que a oposição é minoria. Então, entendam os recados, que muitas vezes não são ditos no microfone, e que não serão ditos no microfone. O governo tem 5 das 7 cadeiras dessa comissão, e foi votado por unanimidade, sem nenhum questionamento. E vou relatar mais. Via de regra, quando se apresenta requerimento de convocação, o apelo que é feito imediatamente, vamos transformar essa convocação em convite. E se o secretário não vier, ou secretária, convocamos. É o primeiro movimento quando se apresenta um requerimento de convocação. Eu devo compartilhar com vocês que esse movimento, no caso desta convocação, não aconteceu. Ninguém propôs convite. Então, há sim uma insatisfação na gestão da Secretaria de Estado da Educação, que não será dita no microfone, o que também não é um problema. Mas esta audiência ter sido marcada e a convocação ter sido aprovada é um sinal de problemas na base do governo, não é com a oposição. Porque a oposição tem maioria em comissões para fazer suas próprias convocações. Então, vamos entender o contexto para a gente não sair dessa audiência achando, nossa, que legal. Porque não é que legal. Nós temos dificuldades. Acho que foi muito didática essa audiência para os cargos comissionados que estão assistindo. Porque vocês viram que entre os deputados a relação é de respeito. A relação não é de hostilidade. O líder do governo que por aqui passou não tratou o professor Cleiton com hostilidade, não tratou a mim com hostilidade, porque boa parte de cargos comissionados nos tratam diferente. E eu espero que vocês tenham aprendido que aqui nós somos deputados e deputadas e que somos respeitados pelo nosso trabalho. Eu já tive superintendente regional de ensino tentando interferir em visita técnica da Comissão de Educação, alterando o tom de voz comigo dentro da sala dos professores, dando ordem dentro da sala dos professores, como se ela tivesse uma autoridade superior ao Poder Legislativo, fazendo o trabalho de fiscalização. Eu já tive superintendente regional de ensino, que foi para as minhas redes sociais e, durante a realização de uma audiência pública, passou a audiência pública fazendo comentários, que está presente aqui na galeria, inclusive, que durante uma audiência pública do Poder Legislativo, passou toda a audiência que eu transmiti nas minhas redes, porque como era fora da Assembleia, a audiência ela não é transmitida. Eu transmiti no meu Face lá para todo mundo acompanhar. E passou a audiência na ironia, na chacota. Então, vamos entender o recado desta convocação. Vamos entender o que é uma convocação de um secretário de Estado, para a gente compreender o contexto e por que foi agendada. Porque nem toda convocação tem agendamento posterior. Quantas vezes a gente aprova um requerimento de audiência pública e de convocação, as coisas se resolvem, o fluxo segue. Por que uma audiência foi aprovada ano passado? Foi não? Ano passado. Esse é um requerimento de uma audiência votada ano passado. Por que ela foi agendada? Então, vamos entender. Vocês estão com problema na base. Vocês estão com problema de gestão na base do governo. Vou repetir, porque a convocação da oposição seria feito aqui nessa Comissão de Administração Pública. Então, vamos pôr o pé no chão, vamos baixar a bola,
e vamos entender o lugar do poder legislativo, de que todos os deputados e deputadas estaduais são deputados e deputadas, e que, portanto, têm a prerrogativa de realizar o seu trabalho parlamentar, seja numa superintendência regional de ensino, seja numa escola, seja num diálogo com o órgão central da Secretaria de Estado da Educação, para que não sejam necessárias novas convocações e a gente gastar uma tarde inteira numa situação que eu concordo com o líder da maioria, deputado Carlos Henrique. Nós tínhamos tanta coisa mais importante para debater aqui, tanta coisa mais necessária para discutir. Dia 30 de abril, por exemplo, é provavelmente a última tentativa de conciliação do Tribunal de Justiça. Esse governo e essa gestão, aplaudida aqui, será responsável por destruir a única legislação que o Estado já teve, protegendo o piso, protegendo integralidade e protegendo aposentado. E nós estamos aplaudindo. Essa gestão na educação ficará marcada como aquela que destruiu a única legislação estadual, que foi possível até o momento, sobre piso salarial profissional nacional. Ficará conhecida como a gestão que possibilitará que novos governos façam reajustes diferenciados entre carreiras do magistério e carreiras que não são do magistério. Então, tem coisas mais importantes para conversar sobre isso. Mês que vem, termina um concurso. Nós poderíamos estar discutindo política de fortalecimento do concurso, porque a discussão que o deputado Wendel Mesquita se refere não foi uma conquista minha, deputado. E não foi uma bondade do governo me dar uma conquista, porque não se tratou disso. Se tratou de uma audiência pública, entre várias que eu realizo, para debater nomeação de concurso público. E, corretamente, a CEPLAG informou à população, por meio de uma audiência pública, nomeações de concurso. Nós vamos, mês que vem, vencer um concurso e não vamos ter condições de ter cargos preenchidos por concurso público. Porque a gente nem sabe quantos, de fato, o governo vai conseguir fazer a nomeação antes do concurso perder a validade. Porque o próximo concurso, chamando todos que passaram, ainda teremos milhares de cargos vagos. Então, nós deveríamos estar focando em questões mais importantes, mas, lamentavelmente, resultado de uma ação sofrida uma ação de proibição da sua atuação parlamentar reiteradamente sofrida pelo deputado professor Cleiton, nós estamos aqui hoje. Mas eu vou repetir, vamos pôr o pé no chão, vamos entender o que é uma audiência pública de convocação, vamos entender qual que é o papel do parlamento, porque quando a gente vai fiscalizar muitos lugares, nós não somos benquistos mesmo, somos tratados com hostilidade mesmo, tentam interferir no nosso trabalho mesmo, ou estão presentes quando nós não solicitamos a presença, porque tem momentos que a gente quer visitar uma escola para escutar a professora, porque eu respeito os colegas que abordaram uma visão a partir da realidade que eles vivem. A minha realidade não é essa. Não é uma gestão de quem conhece a escola e está tudo bem. Não é. É uma gestão que você entra na escola. Aliás, o que você viveu é reflexo de relações autoritárias e de assédio moral. Porque essa é a realidade da escola. A realidade da escola é uma realidade de adoecimento da diretora da escola, da especialista, a pedagoga. Porque, às vezes, quem está batendo palma não sabe a quantidade de planilhas que a pedagoga tem que preencher. Não sabe como ela está perdendo a sua função pedagógica para planilhas. Não sabe que o trilhas do futuro docente não vai ter o professor que vai estudar o mestrado, mas não vai ser valorizado pelo mestrado. Então, a gente precisa entender a realidade. Porque hoje, deputado professor Cleiton, nós temos 2 pilares da gestão Zema, na educação, no caso. Não é objeto dessa audiência. Então, vocês precisam compreender que, quando o secretário falar, ele está convocado para um objeto dessa audiência. É diferente de nós, deputados. No nosso direito de fala, ampliamos a nossa abordagem. Não é? Mas eu dizia a Vossa Excelência que hoje são 2 pilares. É o pilar do controle e da propaganda. E quando você chega dentro da escola, sem tapete vermelho para te receber, você vê o adoecimento, você vê condições precárias de atendimento, e você vê uma escola esgotada, sem autonomia, sem condições de produzir e de elaborar. Essa é a realidade da rede estadual hoje, que pode ter nichos de excelência em que as pessoas não se sintam assim. Podem ter nichos de não adoecimento, pode ter nichos de plenos salários, pode ter nichos de está tudo bem. Mas não é a realidade de muitas escolas e de muitos profissionais da educação. Porque um Estado que defende a visão proporcional de piso e bate palma para isso,
Calcular o que é um valor proporcional. Uma coisa é você dizer, estou pagando proporcional, que é o que eu dou conta de pagar. A outra coisa é pegar um valor proporcional de piso e fazer propaganda. E passar os últimos 6 anos tentando derrubar uma legislação estadual que, por si só, não impacta o governo, porque ele precisa sempre mandar o projeto de lei à Assembleia Legislativa para fazer os reajustes do piso salarial. Então, eu me lembro muito, e essa é uma ocasião, de quem conquistou o nosso mandato e a nossa representatividade. E eu me lembrei dessas pessoas na hora de fazer a fala. A sua audiência, seu requerimento, o que aconteceu com Vossa Excelência, foi importante para nós trazermos um debate de forma mais pública. Porque mesmo que não seja, vou partir do pressuposto, o secretário não faria isso, de determinar a proibição de deputado entrar na escola. Quando as relações são autoritárias, quando as relações se baseiam no assédio moral, as relações autoritárias elas acontecem numa determinada superintendência, como é o caso citado, numa determinada escola. Nós precisamos saber quais foram os procedimentos. Se foi só uma ligação ou se foi um procedimento mais adequado quando você desrespeita a Constituição do Estado ao impedir um deputado estadual de exercer o seu trabalho, como comumente acontece. Nós tínhamos que estar dedicando a debater a situação de quem está adoecendo no Estado e não consegue licença médica, porque o Estado não consegue resolver os seus registros junto ao INSS. Tem 1 ano que nós estamos discutindo isso. E quem adoece e é contratado temporariamente está ficando sem salário. Está ficando sem pensão a família. Não sei, né? Essas coisas talvez restritas, só chega para determinadas pessoas, às vezes não chega para o conjunto de quem está na educação. Nós precisamos discutir a situação permanente das ASBs que ganham menos de um salário mínimo. Isso não incomoda ninguém. Para a gente ficar fazendo discurso de excelência. 39 mil pessoas ganham menos de um salário mínimo. Para a gente começar a dizer que está tudo bem na gestão. Não está tudo bem. A realização de audiência, eu espero ter sido didaticamente... Eu espero ter conseguido didaticamente explicar às pessoas. Esta audiência significa que não está tudo bem, porque não dependeu de um deputado ou deputada da oposição o seu agendamento. Não dependeu de um deputado ou deputada da oposição a aprovação do requerimento. E fazer audiência tantos meses depois da aprovação do requerimento, as coisas não estão bem. Então, vamos pôr o pé no chão para a gente compreender a importância da atuação de todos os 77 deputados e deputadas estaduais dessa casa.